Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, que o Senhor abençoe o nosso dia, que nos conceda a graça de estar na presença dEle. Bom dia, Mi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Um domingo mais agradável hoje, né? Que ontem estava muito frio. Eu já consigo abrir aqui para entrar um ventinho. Glórias a Jesus. A paz do Senhor. Hoje é um capítulo bem extenso, né? Eu estava olhando ele ontem. E aí, para ele ficar bem explicadinho, acho que eu vou dividir ele, senão a gente segue. Vamos ver como que vai fluir, né? Que bom que tá tudo bem, graças ao Senhor. Vamos orar para a gente ir dando início enquanto as outras pessoas vão chegando. Deixa eu só abrir aqui para ficar pronto. Aqui. Então vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nessa manhã. Eu entro nas cortes celestiais e peço que o Senhor nos revista com uma nova armadura. Armadura de alta patente das cortes celestiais, Pai. Que nós possamos sempre estar protegidas debaixo do seu amor, das suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nos vista agora com um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, um escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos protegidas, Pai, e nos posicionamos mais uma vez, em mais um dia, como soldadas de Cristo que somos. E toda a honra e toda a glória sempre será dada ao Senhor. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que o Senhor tem total liberdade de agir em mim e através de mim. Que não seja eu a falar, Senhor, mas sim o seu Espírito Santo a falar através de mim. Em nome de Jesus, é isso que eu venho pedir ao Senhor nessa manhã. Peço que o Senhor abençoe a todos que estarão aqui junto, ouvindo da palavra do Senhor, buscando o conhecimento, o entendimento, Pai, para que a verdade possa nos trazer cada dia mais o seu amor, o nosso posicionamento. Em nome de Jesus, Senhor, esse é o desejo do nosso coração e assim nós declaramos. Abençoe a nossa família, Pai. Proteja a nossa família, em nome de Jesus. Que todos possam conhecer o amor do Senhor, assim como nós estamos te buscando, Pai. Assim como nós te conhecemos. Que quando nós buscarmos a presença de pessoas para levar o teu amor, Pai, as pessoas não nos vejam, mas sim vejam a Cristo em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Servirmos no teu reino todos os dias. Dai-nos a sua paz, a paz que Jesus prometeu, que o mundo não pode nos dar. É isso que nós te pedimos na manhã do dia de hoje, Senhor. E nós te agradecemos pela sua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? A paz do Senhor. Para os que entraram depois, tudo bem? Bom domingo para nós, né? Que seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 22. O capítulo 22, ele retrata para nós a última ceia, a traição, né, com Jesus e a preparação para o sacrifício dele. Então, vem essa narrativa da parte da Santa Ceia para nós, que é um momento muito sagrado que Jesus instituiu, né, para que todos nós pudéssemos participar da Santa Ceia dele. Existe um significado, né, uma renovação de aliança que Jesus nos deu com o Senhor, Deus, nosso Pai. E vai trazer também a traição de Judas, como eu falei, e a oração de Jesus ali no Getsêmani. É um capítulo que traz bastante coisas, bastante trechos para nós, tá bom? Entra também a parte da prisão dele e os primeiros julgamentos. É isso mesmo. Momentos chaves ali na preparação da cruz de Cristo, tá bom? Então vamos ler do versículo 1 ao 6, quando vai trazer para nós sobre a conspiração para prender Jesus
que é os planos, né? Os planos para matar Jesus, quando diz assim, do 1 ao 6. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Versículo 3. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Então, aqui nós vemos que os escribas e os principais sacerdotes procuraram uma maneira de matar Jesus. Na verdade, desde o início, né? Desde quando Jesus começou a caminhar entre o povo, desde quando Jesus começou a operar milagres, curas, né? Na vida das pessoas, os principais sacerdotes e os escribas, eles sempre pensaram ali em eliminar Jesus, em tirar Jesus do caminho. Por quê? Por medo. Por medo de perder o posicionamento, por medo de perder o poder, por medo de perder o governo do povo. Então, desde sempre foi assim, só que aqui eles chegaram no extremo, né? Então, mesmo diante da maldade humana, nós vamos ver e temos visto, né, desde o início, quem está estudando desde o início, que o plano de Deus segue firme. O plano de Deus, ele não muda, ele continua. Então, a traição aqui mostra que o coração corrompido busca seus próprios interesses. Então, qual era o próprio interesse de Judas Iscariotes? O dinheiro. Sempre foi, né? Porque Judas retrata assim, ele tinha um trabalho duvidoso, né? E Jesus sabia disso. Então, os próprios interesses ali de Judas de receber uma recompensa material em dinheiro fez com que ele entregasse Jesus ali, tá bom? Para esses mestres da lei, para esses sacerdotes, chefes, né, dos sacerdotes e os escribas. Então, o que nos traz aqui, diante desse início de leitura dessa manhã? Que nós precisamos estar vigilantes contra pequenos atos que podem nos levar à traição da nossa fé. Olha como isso é cuidadoso, como nós precisamos ter cuidado em relação a isso, como isso é perigoso. Pequenos atos podem nos levar à traição da nossa fé. Misericórdia, ainda mais em tempos de agora, nós não podemos cair em erro. Nós precisamos estar vigilantes o tempo todo, cuidando, orando, vigiando, não é? Em nome de Jesus. Nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar do que nós estamos gerando no nosso coração. Por quê? Por que é tão importante ficar repetindo isso? Cuidar do que tá, da onde está o nosso coração, onde está o seu coração. Coração dividido abre espaço para o inimigo. Coração dividido abre espaço para o inimigo. Então nós precisamos ter o nosso coração em Cristo, nas coisas do reino. Quando nós temos esse posicionamento do nosso coração estar somente no reino de Deus, em Cristo, nós sabemos a nossa identidade. A nossa identidade está formada como filha, como serva do Senhor, num posicionamento de viver longe do pecado. Entende? Um coração dividido, ele faz com que você se desvie por coisas pequenas. Por quê? Porque quando o seu coração não está firmado no reino, Satanás pode te distrair com coisas do mundo, e aí você vai. Em nome de Jesus, que você possa se manter firme
com seu coração voltado na verdade do Senhor, longe do pecado. Nós temos ouvido uma realidade, né? Nós temos ouvido notícias. Para falar a verdade, eu não tenho ido atrás de notícia nenhuma, mas elas chegam, né? Todos nós sabemos o que está acontecendo. O que veio acontecer nas últimas 24 horas em relação à guerra em Israel. Lembra de ontem que eu disse? E eu repeti à noite para os meus filhos. Na hora que nós terminamos a oração da noite, eu chamei eles, eu já tinha conversado com o meu esposo, eu chamei eles e falei, olha, eu preciso lembrar e reforçar uma coisa para vocês. Vocês ainda são novos, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Mas o dia que chegar, a hora que for, não se distraiam com os barulhos, não se distraiam olhando para o lado, não se distraiam, a palavra diz, não se distraia nem para a direita e nem para a esquerda, olhe para cima, olhem para o céu, somente para o céu, e clamem a Deus, não esqueçam da identidade de vocês, não esqueçam quem vocês são, filhos de Deus. Não sejam curiosos, não olhem para os lados, porque haverá muito grito de terror, de temor. Entende? Pessoas que verão que chegou ali a hora e não foi fazer o que tinha que ser feito. Não se distraiam. Os gritos serão muitos e se vocês se distraírem, vocês podem cair. Porque será grande o desespero daquele que não buscou pela salvação. Então eu lembrei, eu chamei eles ontem, né? No final da nossa oração. Faça isso você também. Comece todos os dias, antes de nós nos deitarmos. Nós nos reunimos aonde nós escolhemos, que é o altar do Senhor para oração e adoração. E nós oramos todos juntos, antes do descanso. E foi ali que ontem à noite, assim como eu disse para vocês de manhã, eu repeti para eles, não se distraiam. Não sejam curiosos, foi bem essa palavra que eu disse, porque por serem jovens, né? Pode ter uma curiosidade ali de dar uma olhadinha para ver por que tanto grito. Não olhem. Não olhem, vocês já sabem por que virá. Tantos gritos de horror, de desespero, por arrependimento ali, por não terem cumprido o que precisava. Tá bom? Então não tenham um coração dividido. Não é hora mais de ter coração dividido. Agora é hora de mais do que nunca, buscar o Senhor com toda a inteligência que você tem, com toda a força, com toda a fé. Lembra, mesmo que a sua fé seja pequena, se ela for uma fé de qualidade, é isso que importa. É isso que importa, tá bom? Agora vamos ler do 7 ao 23, vai ser mais extenso. Do 7 ao 23, que vai trazer para nós sobre a última ceia. Quando Jesus manda preparar a Páscoa, tá bom? Que diz assim, Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa, perdão. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? E Jesus respondeu: escutem. Quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Olha os detalhes de Jesus. Ele já sabia, porque Jesus sabe tudo. Então ele disse: um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala, mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade, onde encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse:
como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então aqui Jesus já estava declarando que antes do sofrimento dele, ele estaria ali fazendo o jantar da Páscoa. Mais uma vez Jesus disse, olha, o sofrimento está chegando, o meu momento está chegando. Versículo 16. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Que Jesus está dizendo aqui. Ele está confirmando que nunca ele comerá esse jantar novamente, daquela forma, daquela maneira, encarnado como humano, né? Que ele só voltará a fazer um jantar junto conosco, junto com o povo, que é o verdadeiro jantar no reino de Deus, quando nós estivermos lá, porque Jesus já estará lá. Então ele quer dizer quando nós estivermos lá, quando nós formos levados para lá. 17. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Então Jesus estava servindo a ceia também para um traidor, tá bom? Para Judas, né? Pecador. Versículo 22. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Aqui então está bem aberto, né? Por ser já o terceiro livro em sequência, né, de ensino repetitivo, porém cada livro trazendo uma particularidade nos traz que então Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Ele institui a ceia, simbolizando ali o seu corpo e sangue, entregues pela redenção e morte da cruz. Então a ceia do Senhor é um memorial da aliança, um chamado à lembrança e à comunhão verdadeira, lembrança do que Jesus fez por nós. Esse é o significado da ceia. Quando então você faz a ceia na sua igreja, você está ali lembrando do que Jesus fez por você. Te traz uma lembrança, uma comunhão verdadeira. É um momento é um momento onde você pede perdão pelos seus pecados, examinando-se a si mesmo, e com muito respeito, com muita honra, você faz a ceia. Após examinar-se, após pedir perdão pelos seus pecados, né? E ali você então participa da ceia junto com todos os outros, porque a ceia ela foi instituída para todos. A ceia, ela não é um mérito para os santos, não. A ceia é um remédio para todo pecador, para todo cansado, para aquele que está oprimido, para aquele que necessita, através do arrependimento, receber o perdão e renovar a sua aliança com Deus. Esse é o verdadeiro significado da Santa Ceia, tá bom? Então, quando nós praticamos a Santa Ceia, seja você na sua casa, em um momento seu que você tem de intimidade com o Senhor, ou seja na sua igreja, quando você participa da ceia, quando você faz ela, Deus te acompanhe, irmã Dilma. Bom trabalho para você, em nome de Jesus. Quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando então do sacrifício de Jesus com muita reverência e gratidão. Amém?
muita reverência e gratidão. A nova aliança, ela veio para nos transformar, para transformar a nossa relação com Deus. Entende? Transformar a nossa relação. Para isso que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, tá bom? Agora, do versículo 24 ao 30, vai falar quem é o mais importante? Uma disputa entre os discípulos, quando diz assim, ó. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. E então Jesus disse: os reis desse mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? Aqui Jesus está perguntando, quem é o mais importante? É aquele que está sendo sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui, Jesus traz para todos que mesmo na ceia, os discípulos discutem quem seria o maior. E Jesus ensina que o maior é o que serve. Quem estava servindo a ceia ali para eles? Eles estavam sentados, não estavam na mesa? Por acaso tinha algum servo servindo eles? Claro que não. Era o próprio Jesus. E quem Jesus era entre eles? Jesus era o maior. Rei dos reis, Senhor. E Jesus estava servindo eles, mesmo sendo o maior. Jesus estava ali naquela hora em um posicionamento de servo para eles. E eles não conseguiam enxergar. Entende? Eles não conseguiam entender. Por quê? Porque eles estavam com a mente no mundo, eles estavam preocupados em ficar discutindo quem sentaria no melhor lugar, quem seria o mais importante. Então é isso que Jesus ensina ali, naquele momento de ceia, que o maior é o que serve. Por isso nós devemos servir a todos, e não ficar sentado na mesa, esperando que os outros nos sirvam. Não. A grandeza no reino de Deus, ela é medida por serviço e humildade, não por posição. Nunca será por posição. A nossa atitude deve ser de quem vai servir e não de quem quer ser servido. Entende? Liderança cristã é servir com humildade a todos que precisam. Em nome de Jesus. Amém? Qualquer pergunta que está aqui? Mas a Santa Ceia pode participar se não foi batizado nas águas? Sim, minha irmã. Claro que sim. As congregações que colocam essa regra, essa lei, é totalmente humana, tá? Não provém do Senhor. Não diz na Bíblia em nenhum lugar que precisa ser batizado para fazer a ceia, tá bom? Isso é uma lei dos homens, é uma lei humana, é uma religiosidade constituída pelo homem, tá? Não vem de Deus. Tá na Bíblia. Tem um estudo que nós fizemos na quarta-feira dessa semana, à noite. E o assunto foi só sobre a ceia. Quem pode, e todos os versículos onde está escrito, todas as passagens, tá bom? Acontece que as pessoas usam de um versículo onde diz: examine-se a si mesmo e aquele que tomar a ceia indignamente estará pecando. E aí pega esse indignamente estará pecando e transforma como sendo
indigno. E não é a mesma coisa. Tá bom? Você fazer a ceia indignamente significa de forma leviana, com desonra, com zombaria. Tá bom? Fazer a ceia dessa forma, você sim estará pecando. Mas não tem nada a ver com pecado. Indignamente não quer dizer que você está em pecado, não é nada disso, tá bom? Então, as pessoas precisam buscar o estudo, o conhecimento da verdade, do que realmente está escrito na Bíblia, tá bom? Então, tá lá no YouTube, eu não sei se meu filho já subiu, vou confirmar com ele se ele já subiu, porque foi essa semana, né? Mas se ele não subiu, quando ele colocar, eu compartilho nos stories, tá bom? Para que vocês entendam e saiam desse cativeiro espiritual, dessa prisão. O evangelho é libertação. O evangelho de Cristo é uma libertação e não uma prisão. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tá bom? Tá em pecado? O que tá falando? Examine-se a si mesmo. Ó, a ceia não é um mérito para os santos. A ceia não é para quem tá perfeito, até porque isso é mentira, não tem ninguém perfeito. Jesus é o único, foi e é o único perfeito. A ceia é um momento de arrependimento, de examinar-se a si mesmo, de buscar a renovação da aliança com Deus. A ceia é para o pecador que se arrepende, para aquele que está cansado, para o oprimido, para o que quer voltar para o Senhor. Não tem como. O evangelho, ele é inclusão e não exclusão. Nunca foi exclusão, nunca. O evangelho é para todos, a ceia é para todos. As pessoas precisam abrir os olhos em relação a isso. Em nome de Jesus. Do versículo 31 ao 34 agora vai falar para nós, ó, liderança cristã, só para finalizar, é servir com humildade a todos e onde precisar, e nunca ficar escolhendo quem servir e aonde servir, tá bom? Porque Deus conhece o teu coração. Não tem que ficar escolhendo nem quem vai servir e nem aonde. É onde ele mostra que está precisando. Agora, do versículo 31 ao 34, vai falar sobre a previsão da negação de Pedro. Que Jesus avisa Pedro, né? Versículo 31. Jesus continuou. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Olha que forte. Satanás já conseguiu licença para colocar vocês à prova. Ou seja, vocês vão passar por tentações. Vocês vão ser tentados. E nós somos tentados o tempo todo. A oração do Pai Nosso, que foi uma oração instituída pelo Senhor, que é uma oração guiada, né? Oração que nós temos como exemplo. O que diz lá? Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Nós somos tentados o tempo todo. O que nos dá de diferença? O nosso posicionamento, a nossa visão, que nos coloca a sempre estarmos vigilantes e atentos. Opa, não vou cair nessa tentação, não. Vou entrar em oração. Eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento. Eu repreendo em nome de Jesus. Esse sentimento não vem de Deus. Eu não aceito sentir. Por exemplo, você está bem e aí vem uma irmã ou um irmão e te traz um comentário que te começa a comer por dentro. E pode ser que você demore ali um tempinho de entender que aquilo ali veio para te atacar, para te afrontar. Como que é a palavra aqui? Satanás já conseguiu licença, né, para pôr vocês à prova. Pode ser que você ali comece a querer abrir uma pequena brecha. O que é essa brecha? Eu não me lembro se eu falei aqui ou se eu falei no estudo. É como pegar um pano preto, todinho preto, bem fechadinho, de uma trama bem fechada, e passar uma agulha no pano. A hora que você tira a agulha, fica aquele mini furinho ali.
Se você colocar no sol, você vai ver que ficou um furinho. E ali já basta, já é o suficiente para você abrir a brecha para Satanás entrar. E aí ele entra, tá bom? Cuidado. Continuemos vigilantes. Continuando, que Jesus disse. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por vocês, Simão, para que não lhe falte fé. Eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então, Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus estava advertendo ele já, né? Dizendo para ele, olha, você não sabe o que está dizendo. Você vai me negar 3 vezes. Jesus já diz para ele. O que quer dizer Satanás conseguiu licença? Que o Senhor, Deus, permite com que não só ele ali, mas nós até hoje, passamos por provações, né? A tentação tá toda, a licença veio do céu. Permissão, licença e permissão é a mesma coisa. Deus vai permitir com que eu seja tentada. Estou falando de mim. Deus vai permitir com que eu seja tentada em alguns momentos da minha vida para saber aonde é que está o meu coração. Se o meu coração continuará no reino como ele está hoje, ou se algum dia ele vai se desviar amando mais as coisas materiais ou outras pessoas do que a Deus. É isso que significa, minha irmã. Assim como você e todos os outros estão sujeitos a passar por tentações que o próprio Deus vai permitir que a gente passe. Para que a gente sempre esteja sendo provado aonde está o nosso coração. Aí vem o tempo difícil. Vem o deserto, né, na nossa vida. E aonde está o nosso coração? Continua no Senhor? Ou nós vamos começar a murmurar, reclamar, blasfemar, falando que Deus nos abandonou? Entendeu o significado aqui? Jesus apenas lembrou ele, tá chegando aí a hora da tentação. Satanás vai te tentar. Satanás vai te tentar e você precisa estar como? Vigilante. É isso que Jesus diz. Sabe quando que Satanás tem a licença, a brecha? Quando que Satanás tem a oportunidade de te tentar, de te colocar à prova? Quando você dá a brecha. Porque se você não dá, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não é isso que está escrito na Bíblia? Resistir ao diabo e ele fugirá de você? É sobre isso. Então, nós sempre vamos ser tentados. O que nós precisamos entender diante de uma tentação? Que aquilo ali está vindo para nos fazer cair em erro. A permissão está vindo. Deus permite que a gente seja tentado o tempo todo. Onde que está o teu coração? Se o teu coração está firme em Cristo, não tem do que temer. Porque todas as vezes que vier uma situação ali para mudar o teu coração de lugar, eu acabei de dizer que nós não podemos ter um coração dividido. Que um coração dividido faz a gente cair em erro. Nós precisamos ter um coração firmado num lugar só, que é em Cristo, que é no reino de Deus. Tá bom? Então é sobre isso. Pedro fez o que ali? Pedro prometeu fidelidade, não foi? Mas ele negou Jesus 3 vezes. Por que ele negou Jesus 3 vezes? Pega a chave. Porque ele sentiu medo. Ele não confiou. Ele sentiu medo. E o medo vem de Deus? Claro que não, por isso que ele errou. O medo quem nos coloca é o próprio Satanás. É o diabo que coloca medo na gente. Ele que nos faz sentir medo. Por que que o medo vem? Por que que os demônios fazem com que a gente sinta medo? Porque o medo nos intimida.
O medo nos intimida, o medo faz com que você não faça o que tem que ser feito. O medo coloca você em um posicionamento de vulnerabilidade, de instabilidade. O medo traz para você pavor, temor, tremor do corpo. O medo traz fadiga, coração acelerado, mente acelerada. O medo traz ansiedade. Sabia que a ansiedade é o excesso do medo? Excesso de medo de faltar dinheiro, medo de faltar comida, medo de faltar amor das pessoas na sua vida, medo de não conseguir fazer alguma coisa, medo de não conseguir superar o que você precisa superar. O excesso do medo é a ansiedade. E quem te traz o medo? São demônios. Precisamos buscar a verdade da palavra, precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você conhece a verdade, gente, existe os anjos do Senhor que nos protege, mas existe 1/3 do céu que virou demônio. E os demônios estão aí para todo lado. E você precisa entender. Tá com medo? Vai orar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, vence o medo. Nossa, como eu tenho ansiedade. É medo te rodeando, é medo te rondando. Entende? Precisamos nos livrar do medo. Sim, como disse a irmã, o medo é um espírito demoníaco que entra na tua mente e toma conta de você todinho se você deixar. Precisamos buscar o Senhor. Não temos mais tempo de ficar alimentando o medo. Não temos tempo mais. O medo é um demônio que ele não age sozinho, ele vem e traz outro, e mais outro, e mais outro. Conforme você vai abrindo brecha, vai entrando um tipo. E por isso a palavra de Deus mostra em vários trechos que Jesus não liberta um demônio, e sim legiões de demônios de uma única pessoa. Porque olha só, você abre brecha para o demônio do medo entrar. Aí o demônio do medo entra, aí depois vem quem? Começa a aumentar esse medo, começa a vir a ansiedade. Aí entra o demônio da ansiedade. São 2. Aí você tá com medo, ansiosa, aí você começa a ter o quê? Como que chama? Síndrome do pânico, né? É assim? Aí vem o demônio para te trazer pânico, ou seja, já é o medo, a ansiedade e o pânico, dali a pouco tá como? Tá com depressão, já é 4. Aí depois vem qual? Vem os pensamentos de morte, espírito de morte. Depois vem o que da morte? Vem o pensamento de suicídio, 6, já são 6. Aí vem o do remédio, 7, que são os demônios que ficam ali dependentes de medicamentos. Já são 7 que você está carregando. Entende? Misericórdia. Aí vem, antes da depressão, vem o quê? Vem da tristeza profunda. Nossa, gente, não tem como. Em nome do Senhor Jesus, se livrem de tudo que não vem do Senhor. Todo sentimento que não for de paz e de bênçãos, de coisas boas, não vem de Deus. Deus nunca prometeu nada que te destrua. Então aprenda uma coisa: todo sentimento que leva você para a destruição não está vindo de Deus. Levanta. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, sai dessa casa. Vai tomar um sol, vai caminhar no sol. Ora mais, gente, lembra o relógio de 3 em 3 horas? É para você se lembrar do Senhor. Coloca o teu relógio de 3 em 3 horas, entra em oração, entra em agradecimento, agradeça mais, reclama menos. Gente, em nome de Jesus. O fim dos tempos não é para trazer medo, não é para você ficar assustado. É para você estar preparada. Preparada. Se você está preparada e você é uma cristã, você crê em Jesus, você é crente, crente de Deus, entende? Você precisa entender que não é hora de ter medo. É hora de falar, chegou a minha hora, eu vou ser salva. Não olhe para os lados, não olhe para os lados. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Entende? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só o que a irmã colocou. Não uso mais antidepressivos
porque um dia ela procurou Jesus, entende? Então hoje ela vive sem ansiedade. Vou voltar aqui. Sem ansiedade, ela procurou ajuda. Um dia eu pude ajudar ela. Mas eu só levei a verdade de Jesus. Não foi por causa de mim. Eu existo através da minha vida, mas Jesus me usou para curá-la. Entende? Ó, sem antidepressivos, sem ansiedade seguida de pânico. Glórias a Jesus, né, minha irmã? Glórias a Jesus, toda honra e toda glória dele. A misericórdia do Senhor, mas por quê? Porque teve uma humildade de buscar ajuda, não foi? Porque teve quem estava guiando através de Jesus. Então, é Deus quem faz essas coisas, é o Senhor que leva, é o Senhor que conduz. Mas muitas vezes, dependendo do quadro de depressão, como no caso foi o seu, né, meu irmão, um caso muito profundo, precisa de alguém para guiar, porque sozinha não consegue sair. Precisa de alguém para estar ali cobrando, alguém para estar ali em cima. Ó, vamos orar, hoje é dia de atendimento, vamos passar por atendimento? Precisa. Precisa buscar ajuda. É através do testemunho de um levante de uma pessoa que a outra vai se levantar. Para quê? Para a honra e glória do nome do Senhor, porque toda honra e toda glória é de Deus, nunca será nossa. Nunca será nossa, é de Deus. Mas o que precisa para que a gente se levante de um quadro desse? Dar o passo. Precisa querer. Porque se você não quer, você não vai renunciar. Você não vai abrir a boca para orar junto com quem está te guiando, entende? Olha que judiação que a outra irmã coloca. Tem uma sobrinha que tentou se matar, 15 anos de idade, meu Deus, tomada pela ansiedade, eu tenho certeza, pela ansiedade, pelo espírito de abandono, pelo espírito de rejeição. É isso que os demônios estão fazendo com os adolescentes. Eles se sentirem rejeitados, abandonados, esquecidos. Misericórdia, Senhor. Entende? Olha que dó, 15 anos, toma remédio para ansiedade. Misericórdia, Senhor. Ah, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Tenho muito medo de tudo antes que aconteçam as coisas. Então se livra desse medo, irmã. Em nome de Jesus. Se livre é agora, não é daqui a pouco. É agora. Eu estou dizendo aqui desde ontem, não é hora de ter medo. É hora de nós buscarmos os arrependimentos. Tem medo por quê? Se tem medo é porque está em pecado. É porque está fazendo coisa errada. Porque se você está no caminho certo, não tem do que temer. Porque a hora que você começar a ver os sinais que nós já lemos, quais são os sinais? O Senhor virá em grande nuvem e todos vão ver. Não vai ser só eu aqui no meu bairro, não, todos vão ver essa hora. E aí, quando isso acontecer, vai começar o quê? Quem vê que aconteceu e não está posicionado, vai começar a gritar, vai ficar desesperado. Mas se você está pronta, você não vai ficar desesperada. E o que nós estamos falando aqui desde ontem? Não se distraiam, não queira olhar por que o outro está gritando, não queira olhar por que alguém está ali gritando de desespero. Você está pronta, você está preparada. Nós não vamos salvar a nossa família. Presta atenção no que eu estou falando. A salvação é individual. Assim como eu oriento a minha família, eu oriento os meus filhos. A mamãe não vai salvar vocês. O que eu posso fazer é ensiná-los. Não consigo salvar vocês, a salvação é individual. Então, se acontecer agora, vocês têm que estar posicionados. E mesmo se eu estiver aqui agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu estiver aqui agora e a hora for agora e Jesus começar a vir descer e os meus filhos começar a gritar, porque então na madrugada pode ser que um deles tenha feito alguma coisa que eu não sei e fez eles caírem em pecado, e mesmo que eles comecem a gritar, eu não posso olhar do lado. Eu não posso. Porque os meus olhos têm que estar voltados aos céus. Eu não posso olhar do lado porque eu sei que eu não vou salvar a vida dele. A salvação é individual.
Acordem para isso. Mesmo que meu esposo comece a gritar, porque de repente, por qualquer motivo, ele caiu em erro de ontem para hoje, e ele não teve tempo de se arrepender, por isso que nós precisamos nos arrepender imediatamente, não é daqui a pouco. Eu caí no erro da fofoca e o Espírito Santo me lembrou, eu tenho que me arrepender imediatamente, não é da hora que eu chegar em casa. Porque a hora que eu chegar em casa pode ser tarde, ou deixar para fazer isso a hora que eu estiver no culto, pode ser tarde, tem que ser agora. Eu não posso olhar dos lados, porque olhar dos lados vai me fazer distrair. E eu posso ver coisas que podem me amedrontar. E o medo vai fazer o quê? Vai abrir a brecha do alfinete para o demônio entrar na minha mente. E aí, se o demônio entrar na minha mente na última hora, eu posso perder minha salvação. Porque o medo é dos demônios, não é de Deus. E eles não estão aí para brincadeira, não. Entende? A salvação é individual. Deus em primeiro lugar. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa, mas é o meu filho que vai gritar de desespero. Mas o meu filho não está acima de Deus na minha vida. Eu amo os meus filhos. Eu amo eles, eu faço tudo o que eu posso e farei tudo o que eu puder para eles. Mas Deus é acima deles na minha vida. Porque se eu colocar os meus filhos acima de Deus, eu estou idolatrando os meus filhos. E isso é pecado. Está errado. Vocês estão entendendo a profundidade da verdade do Evangelho? É isso mesmo. Como diz aqui a irmã, ele é o nosso refúgio, nosso socorro, presente na hora ali da tribulação. É isso mesmo. Eu não posso. Então você precisa ter isso na tua cabeça, você precisa ter isso na sua mente. Entende? Nós só podemos instruir as pessoas. Eu faço isso. Não faço isso todos os dias, mas sempre que tenho oportunidade eu faço. Porque senão fica maçante, mas igual ontem, eu lembrei eles de novo. Gente, Estados Unidos entrou em guerra. Agora. Isso é uma realidade. E por isso, ontem à noite, eu chamei eles para falar para eles. Eles são jovens, são adolescentes. Eles precisam ser lembrados. Se acontecer agora, não olhem para o lado, não se distraiam. Não esqueçam do que vocês aprenderam, do que vocês ouviram, do que vocês buscaram. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Ramandarabashuri cantaranayadas. Remarayashu cantaranayasu cantaramas. Te amamos, Jesus. Te amamos acima de todas as coisas. O Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. E não há nada e nenhum outro nome que está acima do nome do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos guiar, por nos conduzir. Obrigada, Espírito Santo, por nos revelar a verdade através das Escrituras Sagradas. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer em poder a palavra. Obrigada, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa hora. Obrigada, meu Deus. Aramás, Uriandaranás. Obrigada, Espírito Santo. Rocaxeremandarabás. Obrigada. Poderoso que o Senhor está trazendo hoje. Aleluia. Obrigada, Jesus. Sintam a presença de Deus, toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Sintam quão poderoso é. Meu Deus, obrigada, Jesus. Misericórdia de nós, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor. Todos os dias, toda hora, todo o tempo. Aleluia, glórias ao Senhor. Olha só. Mesmo os mais zelosos são vulneráveis, entende? Pedro aqui está dizendo, Pedro era zeloso, Pedro cuidava de estar perto de Jesus, cuidando de tudo que Jesus sentia e precisava, mas mesmo ele foi vulnerável, então nós precisamos continuar vigilantes, cuidadosos, zelosos, entende? Em nome de Jesus, glórias a Jesus.
Mesmo ali, Pedro sendo vulnerável, a intercessão de Jesus é a nossa esperança nas nossas fraquezas, entende? Jesus está intercedendo por todos nós, mesmo em um momento de fraqueza, de esperança. Ramandarabás. Oh, Jesus, obrigada. Jesus é o nosso intercessor maior. Se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele te apresenta ao Pai. Ele é o seu intercessor. Jesus é o maior intercessor da sua vida. Entende? Jesus é o maior intercessor no seu momento de fraqueza. No momento que você está sem esperança, Ele é a sua esperança. Não fique sozinha, busque ajuda. Instrua quem passa por momentos de ansiedade, de depressão profunda. Instrua essa pessoa a buscar ajuda, amém? Em nome de Jesus, instrua essa pessoa a buscar ajuda. Aleluia. Nós precisamos confiar na graça intercessora de Cristo e não na nossa própria força. Não, nós não temos força. Nós precisamos confiar na graça de Cristo, na intercessão de Jesus na nossa vida. Ah, Jesus. A sua queda não é o fim da sua vida, presta atenção. Cair em erro não é o fim, mas é ali uma chamada para o arrependimento profundo e genuíno, um arrependimento verdadeiro, para você ser resgatado por Cristo, através do perdão, do arrependimento dos seus pecados. Amém? Olha, eu não sei se você está sentindo a presença do Senhor nessa manhã, nesse ministério, mas o Espírito Santo está como derramando um amor, uma chamada de arrependam-se dos seus pecados. Deixa eu te cuidar, deixa eu tratar, deixa eu agir através de você. Não fique sozinho. Busque a paz que eu posso te dar, entende? É isso que o Espírito Santo de Deus faz aqui agora, nessa hora desse dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós precisamos nos preparar o tempo todo, sermos perseverantes em tempos difíceis, confiando em Deus. Não fiquem assistindo muitas notícias, mantenham-se posicionados. Em nome de Jesus, mantenham-se posicionados. Amém? Agora do versículo 39 ao 46. 39? É, né, que eu acabei dando todas as explicações. A preparação para os tempos difíceis, eu vou ler rapidamente, mas eu acredito que eu já falei, quando diz assim, ó. Depois Jesus perguntou aos discípulos, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse, pois agora quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a sua capa e comprar uma, pois as escrituras sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito ao meu respeito tem que acontecer. Aí os discípulos disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Então aqui, Jesus lembra eles que quando Jesus pediu para que eles saíssem e fizessem o ID, né, que eles saíssem como discípulos sem nada, Jesus pedia para que eles fossem sem nenhum suprimento e sem nenhuma roupa a mais, porque eles precisavam ser totalmente dependentes de Deus. E Jesus continua nos lembrando aqui sobre a preparação em tempos difíceis. Quando vier o tempo difícil na tua vida, você precisa depender totalmente do Senhor e não achar que pelas suas forças você vai conseguir. Não, não é isso. O discipulado não vai ser fácil. Requer sempre preparo e vigilância o tempo todo. A caminhada cristã, Jesus diz aqui, que envolve luta todos os dias, por isso ele pede para pegar as espadas. Nem todo dia nós vamos produzir frutos, tá bom? O fruto, ele leva um tempo para ser gerado. Ele vem no tempo certo. Então, enquanto não vem frutos, é a guerra, é a luta. E na luta espiritual nós precisamos estar como? Revestidos da armadura das cortes celestiais, como diz em Efésios 6.
nós precisamos nos revestir, nos manter vigilante e confiar que Deus está tratando de todas as coisas. Nós precisamos continuar fazendo o que o homem deve fazer, confiar em Deus, continuar trabalhando, continuar buscando. Nós não podemos parar, nenhum momento, nem nos tempos difíceis, tá bom? Para honra e glória do nome do Senhor, o tempo todo. Agora do 39 ao 46, é grande, né? Vamos ler até esse daqui para não ficar muito extenso. Vamos ver o que o Senhor vai preparando. Do 39 ao 46. Jesus no Monte das Oliveiras, que é a oração no Getsêmani. Quando diz assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Entendeu? Pegou a chave que Jesus fala? Orem pedindo que vocês não sejam tentados. 41. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha aqui a humildade de Jesus. Livra-me do sofrimento, Senhor. Jesus pede. Por quê? Porque Jesus sente um momento ali de aflição. Ele sente as dores que ele vai passar. Mas ele fala, mas que não seja a minha vontade, e sim a do Senhor. É isso que Jesus diz. 43. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus. Obrigada, Jesus. 45. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Levante-se e orem para que não sejam tentados. Desligar meu relógio que está tocando, 9 horas. Que horas que é? Horas de glorificar o nome do Senhor Jesus. Então eu glorifico o nome do Senhor Jesus e exalto ao Senhor. E agradeço por tudo que Ele está fazendo na vida de tantas pessoas através desse ministério. Amém? Aqui então, Jesus entra em oração, pedindo que, se possível, o Pai livrasse ele daquele sofrimento. Mas ele se submete à vontade do Pai. Amém? Ele encontra os discípulos como? Quando ele volta? Dormindo, em vez de orar. E aí isso coloca os discípulos em que posicionamento? Vulneráveis a cair em erro, a cair em tentação. Então aqui nessa parte nós aprendemos que a verdadeira força vem da submissão à vontade de Deus. Quando nós nos submetemos às vontades do Pai, nós somos fortes. Porque nós estamos prontos, nós estamos sendo vigilantes. A vigilância ela é crucial nos momentos decisivos da nossa vida. Porque você pode cair em erro, em uma tentação, em um negócio, em uma negociação. Você pode ser enganado. Satanás pode te enganar. Ele pode encontrar uma brecha ali numa negociação e você ter um grande prejuízo porque você não estava em oração sendo vigilante. Porque você não colocou Deus nos seus negócios e orou antes de ir lá e assinar os papéis. Você pode cair numa grande cilada. Comprar um carro na emoção, sem orar antes e sentir paz. E aí, porque você comprou na emoção, passado um tempo você tem que devolver porque você não consegue pagar. Porque você comprou o carro para mostrar para alguém através da força que você também podia ter, mas depois você perde. E assim é por muitas outras coisas. Nós precisamos parar com isso, não é hora mais disso, tá bom?
Nós precisamos ter humildade, viver tudo o que pudermos dentro das nossas possibilidades na presença do Senhor, tá bom? Nós precisamos manter a nossa oração ativa. Não é hora de dormir. Nós não podemos dormir espiritualmente agora. Não é hora de dormir, tá bom? E nós precisamos sempre ter essa consciência, submetermos às vontades de Deus, mesmo que isso custe muito para você, você precisa se submeter às vontades de Deus, tá bom? O sacrifício do sono, em uma oração da madrugada, por exemplo, é um sacrifício a mais que você faz para Deus. Olha só, o meu marido cuidadoso, meu esposo, conversando comigo. Não foi isso que eu falei ontem? Ele falou para mim, amor, muda o seu horário. Mesmo que por um tempo. Você está cansada, precisa reconhecer. Servir ao Pai é verdade. É um cansaço gostoso, porque você faz bem para outras pessoas. Você sente paz. Quanto mais você ajuda pessoas, quanto mais você tira as pessoas de um quadro de fundo de poço, você sente paz, porque é como eu ver Jesus feliz porque uma pessoa recebeu a salvação, alguém saiu daquela inércia, né, daquele sono espiritual, mas ele foi cuidadoso em dizer, você precisa respeitar o seu cansaço físico para que você não adoeça. Então ali eu entendi que é verdade, que se eu não estou enxergando, Jesus usou a vida dele. O Espírito Santo usou a vida dele para que, nesse momento, isso se faça, que seja necessário, né? Então, ó, aqui por que eu trouxe o sacrifício do sono da madrugada? Porque nós estamos fazendo esse sacrifício da oração da madrugada. Todos os dias, né? A minha família, quem? Eu, meu esposo e os nossos 2 filhos, nós estamos nos levantando na madrugada. Por quê? Nessa semana agora, nós estaremos em 3 dias na conferência e eu venho dizendo isso a vocês. E nós estamos nos preparando porque nós vamos estar em um ambiente de glória muito poderoso. Então, quando você faz um sacrifício a mais, a glória de Deus, ela vem posicionada em peso maior sobre a sua vida, porque você está se preparando. Então, nós precisamos, nesses tempos agora, principalmente, buscar esse posicionamento de uma forma mais poderosa. Então, eu trouxe o exemplo porque você também pode fazer isso. Entende? Se você não consegue ter isso como uma rotina diária, como uma coisa sendo para sempre na sua vida, faça de tempos em tempos. Levante de madrugada. Ore ao Senhor. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Deixa o Senhor te tratar. Entende? Em nome de Jesus. A oração da madrugada te reveste espiritualmente. É um momento de silêncio. É um momento onde não tem barulho. É o seu secreto com o Senhor, entende? Faça isso. Busque sem medo, sem ressalvas. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Acho que dá para ler mais um pouquinho, né? 9:6, vamos continuar. Versículo 47 ao 53 agora, quando diz assim, ó. Jesus é preso. Vai falar sobre a prisão de Jesus. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? O beijo tem um significado afetivo, né? Na nossa vida. Tem o beijo na testa, tem o beijo na face. Judas usou desse ato para atrair Jesus. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor,
Devemos atacar essa gente com as nossas espadas? E um deles feriu com espada o empregado do grande sacerdote, cortando a orelha dele direita. Mas Jesus ordenou: pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. O que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus fez aqui? Jesus não respondeu com violência à violência deles. Eles chegaram com violência, mas Jesus não respondeu com violência. Ele entregou a vida dele ali voluntariamente para aqueles homens e mais. E falou: vocês não precisavam ter vindo assim. Eu estava por aí o tempo todo. Era só vocês terem me prendido. Então aqui nesse trecho fica para nós assim: como nós estamos reagindo diante das injustiças da nossa vida? Como você está reagindo diante das injustiças da sua vida? Com amor ou com violência? A mansidão e o amor de Jesus demonstrado aqui é o nosso maior exemplo, tá bom? Nós não devemos responder com grito, nós não devemos responder com violência, nós devemos reagir como Jesus reagiria. Esse deve ser o nosso comportamento, em nome de Jesus. Versículo 54, até o 62 agora, diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e se sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, o outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Um choro que dói. Entende? Um choro que dói. Por quê? Porque Pedro era zeloso. E por medo, Pedro caiu em erro. Mas, o que mostra aqui para nós? Que a fraqueza humana é real. Porque nós somos humanos. A fraqueza humana é real, mas o arrependimento sincero faz o quê? Abre caminhos para a restauração. O arrependimento sincero abre caminho para a restauração, para o perdão e para o recomeço da nossa vida. Arrependimento sincero. É isso que nós devemos ter quando nós cairmos em erro. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e buscar sempre um arrependimento verdadeiro na presença do Pai. Amém? Agora, o último trecho, do 63 até o 71, vai falar para nós, olha que bênção, nós vamos terminar, né? Vai falar para nós sobre os guardas, que os guardas batem em Jesus, porque Jesus ali já estava diante do sinédrio, né? Vai falar que os guardas batem em Jesus e depois Jesus diante do conselho superior, que é o sinédrio, tá? Que diz assim, ó. Aleluia. Aleluia, né, minha irmã? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. É isso através da oração guiada, da ajuda, do arrependimento. Glórias a Jesus. Vamos continuar.
Ó, versículo 63, diz assim: Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Os homens estavam guardando Jesus, porque Jesus já estava preso, tá? E esses homens estavam zombando dele, batiam nele, taparam os olhos dele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Olha o que esses homens estavam fazendo com Jesus. Misericórdia, meu Deus. Versículo 63. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus adiante do conselho superior. Então lhe disseram: Diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu: Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: Então você é filho de Deus? E Jesus respondeu: São vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: Não precisamos de mais nada, não precisamos mais de testemunha. Nós mesmo ouvimos o que ele disse. Então aqui nós terminamos o capítulo 22, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o que nós vimos aqui? Qual é a explicação? Jesus é zombado, Jesus é espancado, e ele é levado diante ali ao Sinédrio, que é o conselho superior daquele tempo, né? Dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus. E ali então eles perguntam para Jesus se ele é o Cristo, e ele confirma que ele é filho do homem. Então Jesus não nega ali a identidade dele. Mesmo diante da morte, Jesus não nega a identidade dele, que é de filho de Deus. Ele é fiel a Deus até o fim. Então, o que Jesus nos traz? O que ele nos coloca em posicionamento aqui? Vocês têm confessado a Jesus? Vocês têm confessado Jesus com coragem? Vocês têm coragem de falar de Jesus para as pessoas? Ou vocês têm vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Porque nós já vimos aqui que aquele que tem vergonha de Jesus, Jesus também terá vergonha dele ao falar para o Pai, de quem o aceitou como Senhor e Salvador e fez o ID discipulando as pessoas. Então, nós precisamos confessar Jesus com coragem, mesmo quando é tempo difícil e perigoso. Nós precisamos confessar Jesus com coragem, mesmo em tempos difíceis e que nos coloca em risco, porque é Deus quem vai nos dar a salvação. Não importa onde estivermos, nem o dia e nem a hora, tá bom? Não podemos deixar o medo tomar a conta da nossa mente. Do tanto de ensinamento que nós temos hoje, não cabe mais. O tanto que nós estamos estudando, lendo, buscando, não dá, tá? Então, em tudo que nós vimos aqui, nós vimos que o plano de Deus continua mesmo em meio à traição. Nós vimos que a ceia nos chama para a memória e a comunhão na presença de Deus, em nome de Jesus, na presença de Cristo. A grandeza no reino, como é a grandeza no reino? É servir com humildade. Nós precisamos servir com humildade a todos. A queda não é o fim. Quando nós nos arrependemos diante da nossa queda, diante de um erro, não é o nosso fim, pelo contrário, é o nosso recomeço. É a nossa salvação, tá? A oração e a vigilância que nós vimos aqui são vitais para a nossa vida em tempos difíceis. E Jesus aqui, ele nos ensina a submissão e a coragem diante de todas as adversidades da nossa vida. Tá bom? Cultivar um coração disposto a servir e obedecer, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que cultivar o nosso coração para que ele sempre esteja disposto a servir e a ser obediente. Ó, você já parou para pensar que em tudo na tua vida, todas as vezes que você errou foi por desobediência?
não só a Deus, mas as leis dos homens, a pessoas, a pai e mãe, desobediência de pai e mãe na nossa adolescência, ou desobediência àquele que te cuidou, né? É verdade, meu irmão. Não devemos ter vergonha. Se Jesus foi quem veio nos colocar em posição de filhas e filhos de Deus. Foi ele que falou que somos filhos de Deus. Entende? É sobre isso, tá bom? Ó, todas as vezes que nós erramos foi por desobediência. Então aqui está falando, nós precisamos ter um coração disposto de servir e obediente. A obediência é o primeiro ponto da nossa vida, porque através da obediência todas as outras coisas são acrescentadas para nós, tá? O posicionamento certo ele vem. E precisamos sair da dormência espiritual, sair do sono espiritual. Não é hora mais de dormir espiritualmente. É hora de estarmos muito acordadas, muito, muito mesmo, com os olhos atentos, tá bom? E lembrar que, mesmo se falharmos, o arrependimento nos restaura, tá bom? Confessar Jesus dos nossos pecados com fidelidade, tempo todo, mesmo nos momentos mais sombrios. Mesmo que você caia em erro hoje e esse erro seja um erro absurdo, se arrependa. Em nome de Jesus. Se arrependa. Volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Não deixe para depois. Tem que ser na hora. Tá bom? Então, nós precisamos estar prontos para seguir Jesus, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que custe caro. A nossa vida deve ser marcada por oração, serviço, humildade e coragem diante dos nossos desafios de todo o tempo, todos os dias. Amém? Glórias a Jesus, Pai. Quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Meu Deus, obrigada, 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 Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O privilégio que todos nós tivemos de receber hoje, o privilégio que nós estivemos de receber hoje a doce presença do Espírito Santo de forma sobrenatural através de tudo que nós ouvimos do Evangelho, é uma riqueza espiritual muito grande e nós precisamos estar vigilantes. É um privilégio tudo isso que nós recebemos hoje aqui, de verdade. Se o seu coração sente que isso que nós ouvimos aqui, outras pessoas precisam ouvir, envia para essa pessoa. Eu não me lembro de ter pedido isso nunca aqui. Nunca pedi. É porque hoje o que nós vivemos aqui, de verdade, é o que está acontecendo na realidade da nossa vida. De verdade. Nós vimos as escrituras do Senhor, escrita há mais de 2000 anos. E nós estamos vendo de uma forma muito presente. Então, por amor a outros, nós precisamos, se você não consegue falar como você gostaria, então peça para a pessoa ouvir a palavra de Deus que nós estudamos hoje. E ela vai abrir os olhos espirituais dela. Porque o teu coração desejou que ela ouça assim como você ouviu hoje de manhã. E é poderoso demais isso tudo. As pessoas precisam parar de dormir, precisam acordar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar por um coração arrependido? É isso que nós precisamos hoje, né? Porque um coração arrependido, ele nunca vai nos deixar em erro. Um coração arrependido, ele nunca vai deixar com que a gente se mantenha em pecado, longe do Senhor. Um coração arrependido nunca vai deixar que nós estejamos fora da luz. Fora da luz é viver em trevas. A irmã que comentou da sobrinha de 15 anos, aquilo tocou profundamente o meu coração. Tocou demais o meu coração, porque eu tenho um filho de 14 anos. E ele é um menino. E ele está sendo formado na presença do Senhor. Irmã, eu me ofereço para ajudá-la. Se ela quiser ajuda, pede para ela me chamar. Ou você me chama agora e eu vou passar para você o WhatsApp do ministério para ela me chamar, tá bom? Envia esse vídeo para ela.
essa aula de hoje, para ela ver que de verdade eu estou chamando ela, para que ela seja ajudada em nome de Jesus. Eu sou só um vaso e o Senhor me enche e eu derramo. Eu sou uma simples mortal e pecadora como todos vocês. Não sou diferente. A diferença que eu enxergo é que eu busco o meu perdão o tempo todo e não me descuido da oração. Eu quero ajudar ela, em nome de Jesus. Tá bom? Pede para ela me chamar. Amém? Não deixa ela sozinha. Faz a sua parte. Seja um canal de bênção na vida dela. Seja a ponte na vida da sua sobrinha. Traga ela para mim, para que ela seja curada e liberta de todos os cativeiros espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não cobro nada, não custa nada. Eu não recebo dinheiro para isso. Eu sirvo ao Senhor com amor de todo o meu coração. Traz ela. Deixa Jesus tratar ela. Eu permito que o Espírito Santo me use de forma sobrenatural para que eu cure ela. Para que eu ajude, para que ela ouça o que Jesus tem para tratar com ela. Tá bom? Em nome de Jesus. Tomara que essa irmã esteja aqui. Você está aqui ainda? A irmã que comentou da sobrinha está aqui ainda? Eu não lembro quem foi. Tomara que sim. Eu desejo que sim. Em nome de Jesus. Vamos orar então para um coração arrependido? Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu venho agora, Pai, apresentar ao Senhor nas suas cortes celestiais a vida de todos que estão aqui agora, Pai. Todos, todos, todos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca no topo da cabeça de cada um agora. Em nome de Jesus, com o teu poder. Obrigada, Jesus, por esse momento. O Senhor tem total liberdade aqui nessa hora. Esse ministério é do Senhor. Age com a tua glória, com o teu amor e o teu poder. Sinta a presença do Espírito Santo agora sobre a sua vida. Esse toque suave que vem no topo da sua cabeça e te traz a paz. Sinta a paz. Ramandarabaya Shukantaranayadabashi. Rokabaya Sorenantarabas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que essa paz preencha todo o seu ser, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Eu declaro que suas mãos começam a se esquentar agora pelo fogo do Espírito Santo. O fogo do avivamento hoje já se encontra maior do que no dia de ontem, porque o desejo do seu coração hoje de estar na presença do Senhor é maior do que ontem. Receba em nome de Jesus uma porção maior desse amor, do fogo do Espírito Santo, da paz que te toma todo o seu ser agora em nome de Jesus. Que essa paz seja transbordante, que você transborde essa paz por onde você caminhar, na vida de todas as pessoas. Ó Senhor, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Usa-nos, Senhor, capacita-nos cada dia mais. Ensina-nos, Senhor, a vivermos em posicionamento constante. Nessa hora, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e declara você em voz alta agora, em nome de Jesus. Eu declaro na sua santa presença, meu Pai, que eu me arrependo agora de todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, todo pecado que eu esqueci. Eu venho agora, Pai, em nome de Jesus, apresentar diante do Senhor. Coloco no seu altar, Pai, e te entrego todos os meus erros, todas as minhas falhas, tudo que um dia eu fiz que desagradou ao Senhor,
tudo que um dia eu pratiquei, levando prejuízo a outras pessoas. Eu me arrependo, Senhor, por causar prejuízos materiais a alguém. Todo prejuízo emocional, Senhor, que um dia eu causei a alguém. Eu me arrependo agora, Pai, em nome de Jesus, e te peço perdão. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, por toda a palavra maldita que um dia eu lancei sobre a vida de alguém. Eu me arrependo, em nome de Jesus. Por todas as vezes que falei coisas com a intenção de ferir o coração de outros, eu me arrependo, Pai, em nome de Jesus. Por toda a palavra de maldição que eu lancei sobre a minha própria vida, eu me arrependo, Pai, em nome de Jesus. Por todas as vezes que deixei de ajudar pessoas que eu sabia que precisavam de ajuda, eu me arrependo, Pai, em nome de Jesus. Por todas as vezes que eu preferi carregar a frieza espiritual e me afastar do Senhor, eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus, por todo o tempo em que eu estive longe, mas agora eu estou de volta, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo de verdade. Eu coloco o meu coração na tua presença, Pai, e declaro que eu me arrependo por todos os meus erros, por todos os erros que eu me lembrar durante todo o dia de hoje, Senhor. Eu ainda continuarei te pedindo perdão, porque o desejo do meu coração, Pai, é que eu seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Totalmente. Lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Lava-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Lava-me de todos os meus pecados. Que os meus olhos sejam bons para que haja luz no meu corpo. Eu não aceito mais, Senhor. Eu não aceito mais ter olhos maldosos, porque eu aprendi, Senhor, que os olhos maus faz o meu corpo ser trevas e eu não aceito isso mais. Eu quero ter olhos bons, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu declaro que os meus olhos serão olhos bons, porque eu quero que o meu corpo seja cheio da tua luz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Forja a minha mente, Senhor, que a minha mente alcance o seu amor, a sua glória, Pai, através da minha busca pela verdade da palavra. Forja a minha mente, que a minha mente seja como a mente de Cristo Jesus. É isso que eu te peço, Pai, na manhã do dia de hoje. Eu me rendo aos seus pés e declaro o meu total arrependimento diante da sua presença, Pai. Eu me arrependo de tudo que eu fiz que um dia magoou o Senhor. Eu quero ser a alegria do Senhor. Eu quero que o Senhor me olhe, Pai, e se alegre com tudo que eu esteja fazendo e falando. Porque eu quero viver. Eu quero ter uma vida firmada na verdade da tua palavra. Eu quero viver, Pai, em nome de Jesus, o que eu falo que é o certo. É isso que eu te peço, Pai, na manhã desse dia de hoje, na tua santa e gloriosa presença. E eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração por tudo que o Senhor fez agora na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esse momento genuíno onde cada um dos seus filhos e filhas oraram, se renderam, abriram o coração ao Senhor. Que a sua grande misericórdia, Senhor, que o seu grande amor preencha-os de forma sobrenatural nessa hora. É isso que eu venho te pedir nessa hora,
nesse dia de hoje, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada. Amém? Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, um excelente domingo. Faça a coisa que você gosta, né? Tira o dia de hoje, domingo. Tem pessoas que descansam hoje, tem pessoas que não podem descansar porque precisam trabalhar. Mas faça sempre o que você goste. Amém? Pelo menos uma coisa é tão importante. Estar na presença do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Continue na presença. O Espírito Santo ainda está muito presente. Foi uma oração muito forte essa que nós fizemos. Uma oração poderosa. Se você pode, continue um pouquinho em silêncio. Tá? Abaixe sua cabeça onde você está. Só agradeça ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias te dou. E se mantenha mais um pouquinho, porque é nessa hora que o Senhor continua te enchendo, continua te tratando. E nessa hora onde o Senhor fala com você de forma profunda. Tá bom? Em nome de Jesus. Até amanhã. Ó, tá acabando. Capítulo 23 amanhã. Para honra e glória do nome do Senhor. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã. 8 horas, tá? Não vai esquecer.